Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Dumont de Língua Portuguesa, em mais uma aula sobre a área de conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias na prova do Enem. Questão do Enem. Assine nossa revista e com mais R$ 58,10, leve também a versão digital para tablet e PC por 1 ano e meio. Isso é uma propaganda, né? Você já percebeu que é uma propaganda. Vamos lá. Com o advento da internet, as versões de revistas e livros também se adaptaram às novas tecnologias, uma necessidade dos tempos modernos. A análise do texto publicitário apresentado revela que o surgimento das novas tecnologias ocasionou o quê? Proporcionou mudanças no paradigma de consumo e oferta de revistas e livros. Mudou esse cenário, né? Não é mais aquela coisa de como era feito anteriormente, então você precisa modernizar isso, então mudou a maneira de consumo e oferta, incentivou a desvalorização das revistas e livros impressos, ou seja, a digital está desmotivando os livros impressos e as revistas, viabilizou a aquisição de novos equipamentos digitais, através disso que a gente está adquirindo, aqueceu o mercado de venda de computadores ou diminuiu os incentivos à compra de eletrônicos. Bem, é um absurdo, né? Diminuiu, então claro que não. Mas em relação ao texto, a análise daquele texto apresenta o quê? Surgimento das novas tecnologias. Lembra que eu falei de mudança? Então proporcionou mudanças no paradigma de consumo e ofertas de revistas e livros. Ou seja, tem que mudar, senão eles ficam obsoletos e perdem mercado. Então a preocupação deles em relação a isso, a mudar esse paradigma. Mais uma questão de Enem. Labaredas nas trevas, fragmentos do diário secreto de Theodor Conrad. 20 de julho de 1912. Peter Somerville pede-me que escreva um artigo sobre Crane. Envio-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor, nenhum jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu, ou outra pessoa, escrevesse sobre Stephen Crane. Ririam da sugestão. Dificilmente encontro alguém agora que saiba quem é Stephen Crane ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. 20 de dezembro de 1919, muito peixe foi embrulhado pelas folhas desse jornal. Pelas folhas de jornal, perdão. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não o esqueço. E parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido, e me pediram um artigo. Isso está no romance Negro e Outras Histórias, de Rubem Fonseca, 1992. Vamos à questão que envolve. Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas, essas comparações figuradas. Ao empregar o enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de. Então, olha, os dois fragmentos do texto, vamos voltar lá, o de 20 de julho e o de 20 de dezembro. Estão vendo? Voltamos então. Relação semântica é relação de significado. Tudo que tiver relacionado à semântica é relacionado a significado. Casualidade, algo casual, segundo a qual se relacionam as partes de um texto em que uma contém a causa e outra a consequência, uma relação de causa e consequência. Temporalidade, obviamente de tempo, segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Lembrando que a gente está se referindo a essa expressão metafórica. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Condicionalidade, segundo a qual se combinam duas partes de um texto em que uma resulta ou depende de circunstâncias apresentadas na outra. Uma depende da outra para se completar. Condição. Adversidade, que é uma ideia oposta, oposição, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta uma orientação argumentativa distinta e oposta à outra. E a letra E, finalidade, segundo a qual se articulam duas partes de um texto em que uma apresenta o meio, por exemplo,
para uma ação e a outra o desfecho da mesma. Eu acho que elas são autoexplicativas de casualidade, temporalidade, condicionalidade, adversidade e finalidade. Olha, muito peixe foi embrulhado, só pode dar ideia de tempo. Temporalidade, segundo a qual se articula as partes de um texto, situando no tempo que é relatado nas partes em questões. As relações ali são de tempo, tá? Seguindo, outra questão. Com o texto eletrônico, enfim, parece estar ao alcance dos nossos olhos e nossas mãos um sonho muito antigo da humanidade, que se poderia resumir em duas palavras: universalidade e interatividade. As luzes que pensavam que Gutenberg tinha propiciado aos homens uma promessa universal, cultivavam um modo de utopia. Eles imaginavam poder, a partir das práticas privadas de cada um, construir um espaço de intercâmbio crítico das ideias e opiniões. O sonho de Kant era que cada um fosse ao mesmo tempo leitor e autor, que emitisse juízo sobre as instituições de seu tempo, quaisquer que elas fossem, que, ao mesmo tempo, pudesse refletir sobre o juízo emitido pelos outros. Aquilo que outrora só era permitido pela comunicação manuscrita ou a circulação dos impressos, encontra hoje um suporte poderoso com o texto eletrônico. Éric Chartier, a aventura do livro do leitor ao navegador. No trecho apresentado, o sociólogo Roger Chartier caracteriza o leitor eletrônico como um poderoso suporte que coloca ao alcance da humanidade um antigo sonho de universalidade e interatividade, uma vez que cada um passa a ser, nesse espaço de interação social, leitor e autor ao mesmo tempo. Então ele diz que essa interação hoje, com o advento das tecnologias, ela realmente, essa universalidade e essa interatividade, elas são possíveis. A universalidade e a interatividade que o texto eletrônico possibilita estão diretamente relacionados à função social da internet Então, que função social a internet vai ter em relação à universalidade e à interatividade? Propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de julgamentos. Então, eu tenho acesso fácil à informação e eu posso intercambiar os julgamentos com outros, né? Globalizar a rede de informações e democratizar o acesso aos saberes, ou seja, fica muito mais fácil esse acesso ao saber, ou seja, eu tenho informação de todo lugar, globalizo tudo que eu tenho e torno acessível esses saberes, expandir as relações interpessoais e dar visibilidade aos interesses pessoais, propiciar entretenimento e acesso a produtos e serviços e expandir os canais. Você marcou a alternativa? Muito bem. Propiciar o livre e imediato acesso às informações e ao intercâmbio de julgamentos. É o quê? Quando você tem o livre e imediato às informações, você tem uma universalidade e você tem um intercâmbio de julgamentos que eu estou interagindo com os outros. Mais uma de Enem, a gente tem mais um recurso não verbal e o verbal ao lado. Vamos a ele. Não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusiva dos humanos são compartilhadas pelos outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferos tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor, tido como o mais elevado dos sentimentos, é parecido em várias espécies com os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais de que sabem que são e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Franz de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e de transmiti-los para as gerações seguintes. O que é cultura se não isso? Bem, Burgerman, revista super interessante, que é outra revista que a gente precisa ficar atento. As revistas super interessantes, os semanários que tem por aí, são dicas de cultura
e dicas de conteúdos que possam estar caindo no Enem. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta supremacia dos humanos em relação a outros animais. Qual é o título? Não somos tão especiais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são definição e hierarquia, exemplificação e comparação, causa e consequência, finalidade e meios ou autoridade e modelo. Essa tá fácil. Eu estou dando exemplos, corvos, orangotangos, chimpanzés, né? E estou fazendo a comparação entre eles, né? Criam laços duradouros, assim como o ser humano. Então, o amor é possível entre os animais, pelo texto, a consciência, a cultura e a inteligência. É a exemplificação e a comparação é a alternativa correta. Muito bem. Continuando. Ai, palavras, que estranha potência vossa, todo sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta, frágil, frágil como vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Cecília Meirelles, isso é da obra poética de 1985, esse texto de uma poetisa espetacular que é Cecília Meirelles. O fragmento destacado foi transcrito do romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira. A obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Inconfidência Mineira, para quem não lembra, tem como seu Marte, né? Principal nome, o Tiradentes. Então você tem lá aquela galera que surgiu em Minas para tentar, né, criar a independência do Brasil. Muito bem. Então, a relação entre o homem e a linguagem, a força e a resistência humana superam os danos provocados pelo poder corrosivo das palavras, as relações humanas em suas múltiplas esferas têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras, o significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Como produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas intenções e gestos. Essa tá esquisita, né? As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Então ela vincula, olha o poder da palavra. Ai, palavra, que estranha potência vossa. Olha como ela dá às relações humanas o equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Como o significado das palavras ele é importante para as relações humanas. Então, homem e linguagem, relações humanas e linguagem. Essa é a resposta correta. Cecília Meirelles. Vou falar um pouco de Cecília, um pouco dessa genial escritora. Ela foi a primeira mulher a alcançar destaque no cenário da poesia brasileira. Escreveu vários livros de poesia em que desenvolveu as tendências da corrente espiritualista da segunda geração modernista. Nós temos o modernismo, uma escola longa, e por ser extensa, ela acaba também sofrendo diferenças, influências, né? Então, a gente tem as gerações modernas e ela faz parte da segunda geração. Sua sensibilidade manifestava-se na valorização da intuição e da emoção como formas de interpretar o mundo. O lirismo delicado que caracteriza sua poesia está intimamente ligado a imagens da natureza. Que imagens são essas? A água, o mar, o ar, o vento, o espaço, a rosa. A gente vai voltar no texto, ela fala sobre rosa. E do infinito, compondo uma atmosfera de sonho e de fuga. Olha aqui, ó, seu perfume em vossa rosa. Ela usa bastante esses elementos da natureza. E sempre aquela atmosfera de sonho, como se estivesse num sonho. O texto
tem isso também, ou a fuga da realidade. Isso é constante nas obras, na poesia de Cecília. Bem, mais um texto de Enem, esse de Wilson Simonal, um compositor e cantor, né? Aqui é o país do futebol, vamos lá. Aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Nesses 90 minutos de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho. A vida fica lá fora, dinheiro fica lá fora, a cama fica lá fora, a mesa fica lá fora, salário fica lá fora, a fome fica lá fora, a comida fica lá fora, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. Muito bem. Na letra da canção Aqui é o País do Futebol, de Wilson Simonal, o futebol como elemento da cultura corporal, de movimento e expressão da tradição nacional, é apresentada de forma crítica e emancipada devido ao fato de reforçar a relação entre o esporte, futebol e samba, ser apresentado como uma atividade de lazer, ser identificado com a alegria da população brasileira, promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol, ser associado ao desenvolvimento do país. Certamente você marcou a letra D, promover a reflexão sobre a alienação provocada pelo futebol. Tem-se muito esse mito, até porque se tornou um mito a questão da alienação do futebol, como o futebol é alienado, como quem é focado em futebol acaba não sabendo o que acontece com o mundo, você vive num país à parte, aqui é o país do futebol, né? Como se o mundo girasse em torno dessa pequena esfera que é a bola e o restante não interessasse um mundo à parte. O texto retrata isso, obviamente, mas felizmente nós percebemos que as pessoas, não porque gostam de futebol, precisam ser necessariamente alienadas. Elas podem sim gostar do esporte bretão e serem bem informados. Por isso esse texto, olha, esqueço, nesse 90 minutos, que é o futebol, de emoção e alegria, esqueço a casa e o trabalho, a alienação, a vida vai ficar lá fora, o dinheiro, a cama, a mesa, o salário, a fome, tudo fica lá fora. O que me importa é que esse futebol, estou pobre, esqueço, estou ferrado, minha família está cheia de problemas, mas enquanto aqueles 90 minutos estão acontecendo, tudo que fica lá fora, não me interessa, eu alieno. Moçada, aquele abraço, cabeças pensantes, não se esqueçam, estudem, até uma próxima aula.